Hoje eu vou falar de fato sobre o pad e o strings. O que é o pad, o que é o strings? Vamos demonstrar aqui o que seria esse timbre chamado pad. Eu vou colocar um timbre aqui, ó. Tem vários tipos de pad, mas eu vou colocar um dos que eu mais gosto de usar. Se liga só. Vocês estão conseguindo ouvir esse som aí de fundo? Presta bem atenção. Se você tiver a oportunidade de colocar um fone, melhor ainda, tá? Ó. Tá vendo aí? Se liga só. Esse som de pad é um som muito usado hoje em dia pelos tecladistas, principalmente da igreja. Percebe que ele é um som de ambiência. Tem gente que fala, o teclado ficou um pouco longe. Vira o celular, beleza? Vira o celular aí que vai ficar top. Então o pad, pessoal, é esse som. Ó, ambiência pura. Tá vendo? Ó? É um som que fica bem de fundo. Deixa eu aproximar só um pouquinho o teclado para poder ajudar vocês aí. Ambiência pura. Tá vendo? Só que eu tenho também outras opções de pad, ó, vou colocar um outro pad aqui, ó. Bem parecido, mas é um pouquinho diferente, tá? Deixa eu ver que outro tipo de pad que eu tenho aqui no teclado, ó, pad do Motif. Esse aqui até parece um pouco com strings, vocês vão entender por quê. Show de bola. Uma das coisas interessantes que eu sempre gosto de falar quando a gente está conversando sobre timbre, pessoal, é o seguinte. Você precisa entender que o timbre, ele é o som do teclado, certo? Agora, quando eu vou usar o pad, quando eu vou usar o strings, que já já eu vou te mostrar, como que a gente usa um determinado tipo de piano, a gente tem vários pianos aí. Primeira coisa que você tem que entender é qual tipo de sensação esse timbre te traz. Quando a gente coloca um pad aqui no fundo, qual tipo de sensação você tem? Aprende a descrever sensações. Escreve aqui para mim, que tipo de sensação você sente? Que tipo de sensação você acha que esse timbre traz? Ó. Olha que massa. Tem gente falando aí, ó, profundidade, calmaria, tranquilidade, relaxamento. Agora vocês estão começando a falar minha língua. Isso é o primeiro, cara, primeiro foco que a gente deve ter na hora que a gente vai escolher um timbre no teclado. O teclado, ele é um instrumento rico porque a gente tem várias opções de sons, tem vários pianos, a gente consegue tocar uma sanfona dentro do teclado, um metal, um monte de coisa. Só que se você não souber traduzir o sentimento que o timbre traz, você vai ter dificuldade de tirar um bom som, tá? Então, presta atenção. Se você já entendeu qual tipo de sensação que o pad traz, vamos agora para o strings. O strings, pessoal, ele basicamente ele simula uma orquestra, tá? Que é vários instrumentos de cordas juntos. Olha só. Qual que é a diferença que vocês acham que tem do pad para o strings? Fala para mim. Qual diferença vocês acham que tem do pad para o strings? Esse tipo de som, pessoal, praticamente todos os teclados têm um som de pad, um som de strings. Piano digital não vai ter, tá? Mas a maioria dos teclados, sintetizadores, arranjadores vão ter. Alguns com mais qualidade, outros com menos, mas a maioria tem. E tem um outro tipo de pad, que é o pad contínuos, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui na live, beleza? Mas vamos lá. O
que vocês acham que é diferente? Ó, tem gente que falou, o strings é mais alegre, o strings é mais cheio. Tem gente que falou, acho que o pad é mais limpo. O string me parece mais brilhante, mais preenchido. Show de bola, pessoal, é isso aí. O objetivo aqui não é trazer o certo ou o errado, é basicamente vocês saberem traduzir o que vocês sentem. Só, beleza? Top! Agora vamos lá. Na maioria das vezes, a gente que toca na igreja, a gente combina o piano com um desses sons. Um piano com um strings ou um piano com um pad. Vamos ver como que ficaria o piano com o pad. Vamos lá, ó. Vou tocar. Fala uma música aí, pessoal, para não ter nada combinado. Fala uma música aqui e a gente vai explorar os timbres dentro de uma música. Comenta aqui qual música vocês querem que eu toque aqui, que a gente vai trabalhar um pouco de como que a gente poderia utilizar esses timbres. Aí essa dinâmica aqui vai ficar bem massa. Ó, Agnus Dei, caraca, velho, aí você ressuscitou, viu? Gostei. Vamos lá. Dá pra me mexer no volume do pad, ó. Deixar bem baixinho ou muito alto. Eu vou deixar ele um pouco mais alto aqui, ó. Olha que top. Primeira coisa que a gente já tem aqui, o pad, ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele é mais discreto. O pad, ele é um tipo de timbre para ficar mais ao fundo. Então, primeira diferença que a gente vai ter aqui, o pad, já que ele é mais ao fundo, a gente consegue trabalhar bem os dedilhados. Percebe que enquanto eu faço o pad, enquanto eu faço os dedilhados, perdão, o pad ele continua no fundo, sem embolar muito, mesmo que eu aumente. Percebe? Olha que massa, como que ele fica ao fundo. Então o pad ele me permite dedilhar, cara, à vontade. Olha que massa. O pad, ele me permite fazer mais dedilhados, ele é mais discreto. Então eu consigo explorar mais os dedilhados, mais, cara, movimentos. Agora, onde que seria o momento ideal para mim, a situação ideal para mim poder utilizar o pad junto com o piano? Fundos musicais é excelente, muito bom. E também músicas que você não quer destacar muita coisa, que você quer trazer mais uma, como é que eu falo? Uma parada mais íntima, sacou? Vamos pro strings? Vamos trazer aqui o strings, ó. Vamos tocar a mesma música com strings, do jeito que tá aqui, ó. Percebe que eu toquei a mesma música, só que ficou muito mais forte? Não quer dizer que um é melhor e o outro é pior. A questão é qual o momento que eu poderia usar o strings aqui nessa música. Eu posso usar os dois, não preciso ficar limitado só a um. Eu posso usar os dois. Como que eu poderia fazer isso? A música ela começa mais aqui, ó. Se a música está começando, o pad é muito melhor. Beleza, está começando, ó.
porque aqui o strings ele veio com muito mais força, ele poderia vir um pouco mais suave, mas você imagina a banda crescendo junto. Você tá aqui, ó. Aí o pad. Imagina o pau quebrando você com strings. Então você reforça muito mais a música. Agora o lance é o seguinte. Gente boa, pausa rápida aqui nesse vídeo, eu tenho um convite especial para você. Você sabia que você pode estudar comigo todos os dias, ter acesso a um passo a passo que vai te levar a evoluir o que levaria um ano de estudo em apenas 3 meses? Thiago, como que isso é possível? É o seguinte, eu e a minha equipe, a gente disponibiliza alguns horários na nossa agenda para poder analisar o seu caso, a sua situação. Eu quero entender se você já toca, se você não toca e poder te indicar o meu melhor treinamento para você poder evoluir, dedicando pouco tempo por dia e sem que você fique perdido procurando conteúdos por conta própria e não tenha alguém para te ajudar. Por mais que meus conteúdos são maravilhosos, mesmo os conteúdos gratuitos, a gente não consegue acompanhar tantas pessoas. Por isso que eu tenho alguns treinamentos fechados e exclusivos que você pode ter acesso. Se você quiser estudar comigo e quer que a gente te indique o melhor treinamento, aqui na descrição tem um link para você chamar a gente no WhatsApp. Você pode conversar comigo ou com alguém da minha equipe e começar a evoluir de verdade. Clica no link aí e vamos para cima. O mais importante de tudo, por que eu devo aprender a usar o strings? Por que eu devo aprender a usar o pad? Por que eu não posso só tocar com o piano? Gente boa, pra gente tocar na igreja ou as músicas cristãs de forma geral, eu só ensino com músicas cristãs, tá? Pra gente tocar bem de fato, a gente precisa entender que o objetivo da gente evoluir no teclado não é pra gente ficar melhor. Isso, na verdade, a gente ficar melhor é um meio para outra coisa acontecer. O quê? A gente ficar melhor vai permitir que a gente transmita o sentimento real que a música pede e impacte os corações e os ouvidos de quem ouvir de uma forma diferente. Se você não entendeu, eu vou repetir. A gente evoluir no teclado, a gente crescer, melhorar, aprender a dominar esse instrumento, vai permitir que a gente transmita o real sentimento que a música pede e permita com que os corações e os ouvidos de quem está ouvindo sejam impactados de uma forma diferente. Em resumo, você vai melhorar, você vai evoluir, você vai se transformar, é para você fazer a diferença na vida das pessoas. Por quê? Quando eu estou tocando uma música dessa aqui, ó, qual que é a letra dessa música? Presta atenção. Aleluia. Estou engrandecendo o nome de Deus. Imagina você tocando uma música dessa, sem pad, de uma forma xoxa. Olha que xoxo. É a mesma música, mesma coisa que eu tô tocando. Só que, na primeira vez, eu tava transmitindo mais o sentimento. Na segunda vez, eu não tô transmitindo sentimento nenhum. Tem gente que toca assim hoje. Aleluia. Aleluia. Tem gente que toca assim hoje. Tá tudo certo se você toca assim. Só que você precisa destravar, porque senão você não vai transmitir o real sentimento que a música pede. Aí você não vai estar servindo para nada. Preciso ser sincero com você. Quando você aprende a usar os strings, os pads, aprende a fazer dedilhado, destrava a sua forma de tocar, você transmite o real sentimento que a música pede. E você usa esse instrumento para poder fazer o quê? Para poder engrandecer o nome de Deus, para poder fazer diferença na vida das pessoas. Nada além disso.
Se você não faz a diferença, não engrandece o nome de Deus tocando isso aqui, para de tocar. Não queira nem começar. Você precisa usar esse instrumento aqui para fazer a diferença. E tem muita gente que não sabe disso, porque isso aqui você não acha no Google. Se você está entendendo o que eu estou falando, clica no joinha para que essa live alcance mais pessoas. Sacou? Então, o objetivo dessa live aqui é te mostrar como que você vai usar o pad, o strings e tudo mais. A gente vai aprofundar, só que você precisa entender o porquê disso. Senão você vai continuar sempre na mesmice, você vai sempre continuar no básico e não vai ter motivação para evoluir. Sacou? Tem gente que falou, pô, esse timbre de strings aí ficaria muito massa na música Poderoso Deus. Ao que está sentado no trono. Sabe por que esse timbre de strings fica bom? E ao Cordeiro. Fica bom porque o timbre de strings transmite força. E quando a gente está falando poderoso Deus, a gente está engrandecendo o nome de Deus, a gente está reforçando essa força. E aí tudo casa, a letra com o timbre. Sacou? Poderoso Deus. Nossa, então fica alto, hein? Poderoso Deus. Poderoso Deus. Eu anseio por ti. Ao que está sentado no trono. Sacou? O timbre de strings, ele não é um timbre bom para você fazer fundo musical. Para com isso. Esquece timbre de strings para você fazer fundo musical. Fundo musical é pad. Olha como que o timbre fica mais ao fundo, ó. Fica bom na hora da pregação, porque você não vai atrapalhar o pregador. Agora, na hora que a música tá forte, é strings. E aí, você já entendeu aqui, qual que é a diferença dos dois timbres? Ó, tem gente que perguntou, interessante aqui, ó. É para evangélico, é católico, é para cristãos de forma geral, tá? Eu sou membro de uma igreja evangélica, mas eu não me limito à religião, até porque a gente segue Deus, né? Se eu fosse ficar bitolado com religião, pelo amor de Deus, eu não estava parado na igreja, né? Ninguém ia aguentar ficar na igreja. Então, você que é cristão, quer fazer a diferença levando a mensagem de Deus, é para você. Tenho vários alunos evangélicos, tenho vários alunos católicos, tenho vários alunos de diversas igrejas, cara, adventistas, congregação cristã, maranata, batista, assembleia, vixe, igreja que eu nem sei o nome dos mistérios de Deus, um monte de coisa. Então o objetivo é um só, fazer a diferença levando a mensagem de Deus. Se você tem objetivo, já era, tá? Você entendeu a diferença do timbre do strings pro pad. Você já entendeu que o strings ele vai te ajudar nas partes mais fortes da música e o pad mais quando tá mais suave, pra você fazer um fundinho musical e tudo mais. Agora, o que muda na hora de tocar? Aí que vem um grande lance. Mesmo que você ainda não saiba tocar teclado direito, não entenda o que eu tô fazendo, foca no fundamento que eu tô falando do timbre, beleza? Presta atenção. Quando eu estou utilizando o pad, eu posso explorar mais regiões graves quando eu estou tocando. Vamos pegar essa música Poderoso Deus. Eu vou tocar no outro tom aqui. Ao que está sentado no trono. Deixa eu tocar ela em si aqui, ó. Ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor.
O timbre de de pad, eu posso explorar bem as regiões graves. Ao que está sentado. Olha como minha mão está mais na região grave. Como também posso explorar bem as regiões agudas. E mesmo assim continua suave. Ou seja, eu tenho mais liberdade para poder trabalhar com pad. Agora vamos tocar aqui a mesma coisa com som de strings. Ao que está sentado. Ó, quando eu começo a trabalhar mais nas regiões graves, já começa a embolar mais. E quando eu vou para a região aguda, eu destaco muita coisa. O lance não é que um é melhor, o outro é pior. Isso aí, Maria, PAD. Não é que um é melhor e o outro é pior. Na verdade, é a gente saber utilizar. Quando você estiver utilizando um som de strings, fica mais nas regiões médias. Na região grave, você pode trabalhar mais acordes abertos, com mão aberta. E faça menos movimentos. Ao que está sentado. E ao cordeiro. Tá vendo? Ó, poucos movimentos. Agora vamos supor que vai para o refrão. Eu já posso trazer mais o agudo, porque o agudo vai destacar mais ainda. Ó. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Agora vamos cair a música, ó. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Sacou que massa? Quando que eu sairia desses strings e cairia direto pro pad? No momento que a igreja vai cantar sozinho. Por exemplo, você tá tocando, beleza, pau quebrando, alguém fala, só a igreja. Pum, você cai e deixa só o pad de fundo. Imagina um coralzão cantando. Poderoso Deus. Você deixa só o fundinho, ó. Poderoso Deus. Poderoso Deus. E alma... Tá vendo? Só o fundinho. Sacou? E pessoal, eu sei que quando eu começo a falar esse tipo de coisa, gera muitas dúvidas. Tiago, o que você está fazendo na mão esquerda? Coloque o telefone para carregar. O que você está fazendo na mão direita? O que você está fazendo aí de acorde? Como que eu configuro o meu pad? Como que eu configuro o meu strings? Eu sei que tem muitas dúvidas. Só que assim, por mais que o título dessa live seja pad versus strings, na verdade essa live aqui não é sobre pad e strings. Às vezes eu tô falando uma porrada de coisa aqui, tô falando sobre o timbre, o sentimento, e tem gente preocupada, Tiago, o que você tá fazendo? Esquece o que eu tô falando e vai querer focar em outra coisa. E assim, depois de muitos anos, pessoal, já tem 14 anos que eu toco e depois de muitos anos batendo cabeça, aprendendo no lugar errado, nos últimos anos, cara, evoluindo bastante,
Assim, eu tive mais certeza de que para você evoluir no teclado não depende só de técnica. Eu sei que você quer que eu te ensine uma música, eu sei que você quer que eu te ensine um exercício, eu sei que você quer que eu te ensine a fazer um arranjo aqui agora, um dedilhado. Só que assim, se você não trabalhar essa cuca que você tem aí, cara, não vai resolver de nada. Quando você faz um tipo de pergunta, por exemplo, Thiago, esse conteúdo serve para iniciante? Gente boa, como que você assiste e não absorve nada? Se eu te falar assim, não serve para iniciante, você vai ignorar tudo? Ah, Thiago, mas eu não sei tocar ainda, mas aprende, filho de Deus. Quando você aprender essa bendita, essa bagaça desse trem aqui, quando você começar a tocar bem de verdade, você vai lembrar disso. Aprende. Quando você chegar num nível que você vai estar dominando mesmo teclado, você vai lembrar, caraca, achei esse timbre aqui de strings que o Thiago falou para mim 4 semanas atrás. Quero que você saia aqui só pensando em pads ou strings. Você vê que, na verdade, eu poderia falar sobre pads e strings aqui com 10 minutos, né? O strings ele é mais forte, mais brilhante, o pad ele é mais suave. Onde que você vai usar? Strings você usa em parte forte da música, pad você usa quando tiver mais suave, fundos musicais. O pad você consegue explorar mais dedilhados, regiões diferentes. Strings você vai ficar mais parado, mais preenchendo. Ponto. Resumo é isso. Talvez para alguns de vocês que estão chegando agora, talvez você pense assim, pô, esse professor de teclado é meio diferente, esse professor fala coisas que eu nunca ouvi, esse professor dá uns puxão de orelha na gente, né? E eu faço isso, cara, porque eu tenho uma missão com isso aqui, que é de fato formar tecladistas que fazem a diferença onde eles estiverem. Na igreja, em casa, numa célula, na banda, no meio que você estiver, você tem que fazer diferença. Só que você tem que entender que o teclado ele é um meio, o teclado não é um fim. Você não nasceu para tocar teclado. Imagina, eu aprendi a tocar teclado, pronto, acabou minha vida. Não, o teclado ele é uma ferramenta, ele é um meio para você fazer a diferença na vida das pessoas. É um meio para algo maior. Inclusive, através desse instrumento aqui, ó, você pode destravar sua timidez. Quem tem vergonha de tocar em público? Quem tem medo de errar em público? Quem se sente inseguro? Você acha que você vai destravar isso se eu te passar um exercício para você ganhar coordenação nos dedos? Você acha que você destrava timidez com isso? Qual que é o problema, por exemplo, de você ter timidez? Eu era uma pessoa tímida, cara. Hoje eu vejo minhas lives aqui, eu falo assim, como que eu tô conseguindo falar isso aqui? Cara, se você não destrava, por exemplo, a sua timidez, se você não destrava essa sua insegurança, não adianta você aprender 50 exercícios, não vai resolver. Tudo que eu faço na internet, os conteúdos que eu faço, eu ensino, cara, muita coisa, ensino arranjo, dedilhado, tenho os meus treinamentos e tudo mais, faço as lives, mas, cara, tudo que eu faço aqui é para desmistificar um pouco do que a galera vem aprendendo errado aí com a internet. Hoje, que bom que a gente tem acesso a muita informação, mas que ruim também que tem muita informação ruim. Você tem um excesso de informação em que você se perde, você não sabe onde que você vai seguir. E aí, você começa a ficar, cara, tão cheio de informações, você começa a ter uma sobrecarga de informações, e aí você vê tecladista tocando bem para um lado, tocando bem para o outro, você vê um monte de gente que aparece na sua frente tocando rápido e tal, e você fala, meu Deus, eu tenho que tocar assim, mas aí, cara, num dia, às vezes você consome 20 conteúdos de teclado. E aí sua cabeça fica milhão. Você começa a se comparar com as outras pessoas, e na hora que você para e pensa, você fala assim, caraca, eu não tô nem 1% do que o Thiago tá tocando ali. Eu não tô nem 1% do que o fulano que eu vi agora na internet tá. Isso aqui não serve para mim. Eu não tenho um dom para isso. Ah, não sirvo para isso. Por que eu tô falando isso? Por quê? Se você não vence, por exemplo, a sua timidez igual eu tive que vencer, você não vai conseguir executar em público aquilo que você aprende em casa. Ponto. Se você vive se comparando, você nunca vai comemorar os seus pequenos resultados e vai sempre parecer que você está uma bosta no teclado. Se você vive murmurando, fala, eu não consigo,
Ah, é difícil, isso aqui não é pra mim. Você não vai nem sair do lugar. Fala pra mim, gente boa, de verdade, a vida é fácil ou não? A vida é maravilhosa, mas falar que é fácil, não é. A vida toda não é fácil. Você vai querer que o teclado, uma parada que você está aprendendo nova agora, você quer que seja extremamente fácil, você não quer ter nenhum tipo de dificuldade, não quer ter nenhuma barreira para você vencer. Quando eu desenvolvi o método teclado raiz, eu descobri que dá para evoluir no teclado muito mais rápido, de uma forma muito mais simples. Mas simples não quer dizer que você não vai ter dificuldade. E quem corre de dificuldade é criança. Criança que corre de dificuldade. Eu tenho certeza aqui que a maioria de vocês são adultos. Se você corre de dificuldade, você não está agindo como adulto. Adulto é aquele que bate de frente das dificuldades. Vamos trazer para a realidade? Quando você quer alcançar um objetivo, alcançar um sonho, você quer muito aquilo e tudo mais, mas você fala, putz, cara, não vou conseguir pagar isso. Você dá um jeito. Você às vezes tem um boleto de uma conta de luz para você pagar lá que está vencendo, você fala, cara, não tem jeito. Você vai correr, vai sumir do mapa, não, você enfrenta o problema e no fim das contas tudo dá certo. Porque você se movimentou e Deus dá graça. O teclado é a mesma coisa. Apareceu uma dificuldade. Ah, Thiago, eu não consigo destravar minha mão esquerda. Beleza, vamos correr atrás para resolver isso. Só que você fugir do problema e falar, eu não consigo. Pelo amor de Deus, cara. Eu trabalhei, pessoal, no último ano com mais de 3.200 alunos. E eu falo para vocês, é todo mundo que evolui? Não é. Quem evolui é só quem aprende a usar isso aqui, ó, a cabeça. Quem para de dar desculpas, quem enfrenta os problemas, quem tem um propósito legítimo com o teclado e quem se dedica na prática. Se você tiver 30 minutos por dia, vale muito mais do que horas e horas. Às vezes, se você dedicar 3 horas em 2 dias na semana, não vale tanto igual 30 minutos em 5 dias, de segunda a sexta, por exemplo. Não adianta virar o ano e você falar, eu vou evoluir no teclado, falar até papagaio fala. Eu quero ver você colocando em prática. É isso que vai fazer diferença. Eu quero ver vocês na igreja fazendo a diferença. Felipe é um aluno meu que ele falou assim, Thiago, quando eu estava tocando mal, rapaz, o povo nem queria tocar comigo, não me chamava para tocar. Depois que eu aprendi a tocar, tô tocando de ouvido, fazendo dedilhado, 2 igrejas me chamou para tocar com eles. E até os amigos meus que não queriam tocar, me chamou para tocar porque eles eram de uma dessas igrejas. Falei, caraca, você tá doido. Olha que maravilha, a transformação do cara. Ele saiu de uma pessoa frustrada porque ninguém queria tocar com ele para alguém que as pessoas querem tocar. Você quer que as pessoas desejem tocar com você também? Imagina alguém falando, cara, queria que a Luísa estivesse tocando comigo, queria que a Daniela estivesse tocando comigo aqui. Rapaz, já pensou a gente fazer um som com o Roberto? O Daniel, rapaz, com aquele tecladão dele ia deixar essa música massa, hein? Olha que beleza. E tudo para uma coisa principal. Honrar o nome daquele que nos chamou. Para quem ficou até o final, vocês acham que eu esqueci? Claro que não. Eu falei que eu ia falar para vocês sobre o pad contínuos. O pad contínuos, pessoal, é esse tipo de pad aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu acho que esse aqui vai dar, hein? Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma configuração aqui, ó. Ó, pad contínuos é esse aqui, ó. Eu deixo um pad rolando e beleza, ele fica a vida toda. O som que eu deixar aqui, ó, ele fica, ó. Isso aqui eu te falo, pouquíssimos teclados têm, mas tem uma forma muito simples de você utilizar esses pads contínuos. Imagina que você vai tocar uma música em Mi, ou uma música em Dó, uma música em Lá.
Pesquisa no YouTube, pad contínuos em A, por exemplo, que seria em Lá, ou em C, que seria o Dó. Você pode baixar e colocar num pendrive, se o seu teclado tiver entrada para pendrive. Ou se o seu teclado tiver entrada para P2 ou um cabo P10, conecta no celular e tem aplicativos de pad que você consegue soltar e aí fica o tempo todo. Show de bola, pessoal! Deus continue abençoando vocês.